Com certeza, Valor. O principal o Cruzeiro fez que foi vencer a partida, né? Conseguiu a primeira vitória do ano diante do Tombense, diante do seu torcedor, né? Acho legal essa vitória ocorrer no Mineirão para já gerar uma certa confiança na torcida. É claro que para a gente analisar, muitos pontos precisam ser colocados. Terceiro jogo na temporada, o fato desse time que não é o principal, é uma outra questão, né? Mas esse time que não é o principal jogou muitos minutos no dia de ontem, o que interfere no desgaste e, claro, tem toda uma questão de ritmo, de entrosamento e, obviamente, de campeonato mineiro, né? Não é o melhor campeonato para a gente tirar a maior parte dos jogos como parâmetro. Mas, enfim, dito isso, o Cruzeiro fez um primeiro tempo onde controlou muito bem as ações e a partir dos 25 minutos conseguiu ter um volume de jogo interessante, sobretudo com uma ótima movimentação do Christian, que foi o cara da primeira etapa, e aí o Cruzeiro conseguiu fazer o seu gol numa assistência dele para o Bolassi e terminou de uma maneira bem compenetrada, digamos assim, a primeira etapa. E aí no segundo tempo o cansaço claramente surgiu, e surgiu muito cedo, né? Acho que ali, logo nos primeiros 10, 15 minutos, esse time que jogou muitos minutos diante do Atlético Mineiro lá nos Estados Unidos, mostrou muito cansaço e, com isso, muitos erros técnicos começaram a surgir. O Cruzeiro claramente começou a esticar muitos passes de maneira desnecessária, começou a ceder alguns espaços que não deveria para o Tombense, teve uma dificuldade de ter volume ofensivo, e aí, com isso, o jogo ficou até um pouco chato de se ver. Acho que o Cruzeiro tem uma certa melhora a partir de algumas substituições, principalmente as entradas de Vitinho, Rodriguinho e Matheus Henrique. Acho que esses três jogadores conseguiram melhorar o Cruzeiro em campo, pelo menos fazer com que o time voltasse a criar algumas chances, né? O Vitinho, é bem verdade, começa um pouquinho sumido, mas a partir da entrada do Matheus Henrique, que tem uma grande capacidade de criar soluções de gol, ele aparece um pouco mais no jogo. E o Rodriguinho, pelo lado esquerdo, mostra que precisa ter mais minutos, né? Eu até esperava que ele fosse jogar um pouco mais hoje, mas de qualquer forma fica o recado para o Diniz que, em relação a Vitinho e Rodriguinho, são jogadores que podem ser melhor lapidados ao longo desse Campeonato Mineiro. Matheus Henrique é um titular absoluto, então não cabe falar tanto dele nesse sentido. Em termos de destaques individuais, acho que o Fagner fez um jogo seguro, por mais que não tenha aparecido no segundo tempo, tanto na questão ofensiva, mas defensivamente foi muito correto. Jonathan Jesus, para mim, fez um grande jogo. O Wallace, que claramente saiu desgastado, mas aparentemente sem nenhum problema, foi muito bem também. Para mim, o melhor jogador em campo. Gostei muito do Christian, que se cansou na segunda etapa, mas foi o motorzinho do Cruzeiro durante o primeiro tempo. E aí no setor ofensivo cabe destacar o Bolassi, que não foi tão bem tecnicamente, mas foi o cara do jogo, decidiu a partida, né? E aí tem as entradas dos jogadores que eu destaquei, como Matheus Henrique, Vitinho e Rodriguinho. Agora é buscar descansar e quem sabe contra o Atlético, aí fora de Belo Horizonte, em Brasília, a gente possa ver um Cruzeiro ainda melhor e possivelmente até com o seu time principal, né? Já que hoje boa parte desses jogadores descansaram diante do Tombense. É um segundo tempo onde o Cruzeiro claramente sentiu muito rápido a questão do desgaste físico, né? O Cruzeiro, esse time atuou, entrou aos 25 minutos da segunda etapa no confronto contra o Atlético Mineiro ontem, e aí tem toda a questão da viagem, chegar aqui, a recuperação ali bem rapidinha para poder já estar pronto para jogar. Mas o Cruzeiro, o que me chama a atenção no jogo de hoje é que, claro, em que pese o nível técnico do adversário, há muito tempo eu não via o Cruzeiro conseguir vencer um jogo e não passar perto ali, em ter algum momento onde o Cruzeiro passou perto de sofrer um gol. Hoje a Tombense, nesse segundo tempo e até no primeiro, não teve aquele momento onde você olha e fala, nossa, por pouco o Cruzeiro não foi vazado. Acho que o Cruzeiro conseguiu se manter equilibrado defensivamente, mesmo quando o cansaço bateu e, como o Caio disse, cedeu alguns espaços que em outros momentos o Cruzeiro não cedeu.
Gostei muito das entradas de Vitinho e do Rodriguinho. Acho que o Vitinho deu uma dinâmica para o meio-campo, se colocou ali disposto a aparecer nas jogadas, a receber, a tabelar. Matheus Henrique entrou bem também na partida. O Lautaro ali, a entrada dele, trouxe uma mudança, né, para o Bolassi. Pena que o Bolassi já estava um pouco mais desgastado, porque seria interessante ver o Bolassi um pouco mais descansado, atuando pelo lado do campo para poder jogar numa zona ali onde ele se sente mais confortável. Mas o Cruzeiro, mesmo cansado, mesmo ali mexido, ainda teve oportunidades interessantes de, quem sabe, até ampliar o placar. Teve uma finalização do Vitinho, teve o lance ali que o Lautaro talvez pudesse ter deixado a bola para o Rodriguinho finalizar. Até a finalização do Rodriguinho, né, eu pensei que ele pudesse fazer aquela batida ali, tirando um pouco do zagueiro. Ele acabou tentando pegar a bola ali no contrapé do goleiro, mas acabou batendo fraco. Então o Cruzeiro teve também algumas oportunidades. Os meus destaques individuais da partida eu deixaria para o Christian, que participou muito, mobilidade, se colocando à disposição ali das jogadas, inclusive deu assistência no gol do Bolassi. Gostei muito da atuação do Wallace, foi muito participativo com a bola, sem a bola também, ajudando a defender. E para mim, mais um jogo seguro do Jonathan Jesus, um atleta jovem, em desenvolvimento, que eu acho que o Cruzeiro tem que ter um certo carinho nesse processo aí de desenvolvimento dele, até mesmo de uma espécie de transição, né? Ele sai ali do Ceará, que jogava uma segunda divisão, e está agora no Cruzeiro, que é um time que vai disputar a Copa do Brasil, Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Então esses três, para mim, foram ali os jogadores do Cruzeiro que mais se destacaram na partida. Mas fica também a felicidade, como o Caio disse, pelo Bolassi, que decidiu a partida marcando um gol. Acho que é um jogador que vai ser muito útil ao longo da temporada e no todo, assim, numa análise geral, eu gostei do jogo. Acho que o Cruzeiro pode mais, pode produzir mais, pode converter mais essa posse de bola em volume de jogo, mas é o terceiro jogo da temporada, o primeiro jogo oficial. Então a gente espera que nos próximos dias aí o time siga evoluindo, mas hoje foi uma amostragem que, pelo menos para mim, eu achei interessante. Boa, daqui a pouquinho a gente vai colocar aí na tela para que os nossos comentaristas possam seguir comentando ainda a respeito dessa vitória do Cruzeiro, 1-0 para cima do Tombense, gol do Bolassi, e a gente vai seguir falando aqui a respeito desta vitória ainda do Cruzeiro, e são aspectos importantes que a gente precisa de quando for olhar para essa partida, quando for fazer a análise, é claro, pelo menos a gente aqui vai levar em consideração essa sequência do Cruzeiro, né? Boa parte dos jogadores que terminaram aí os 90 minutos, jogaram 45 minutos contra o São Paulo, todo aquele segundo tempo, mais cerca de 20, 22 minutos ontem contra o Atlético Mineiro e boa parte, repito, né? Jogou pelo menos até a metade do segundo tempo, tirando os que não seguiram, mas também tivemos a dupla de zaga, por exemplo, jogou 90 minutos, né? O caso da dupla de zaga, né? O Jonathan Jesus, juntamente com o Vidalba, jogadores que seguiram no campo durante todo o tempo. Então é algo para a gente considerar também nessa vitória do Cruzeiro para cima do Tombense. Cruzeiro arranca então no Campeonato Mineiro, mais 7 jogos agora nessa fase de classificação até o dia 12, né? Como a gente trazia ali também no pré-jogo, o Cruzeiro jogando final de semana, meio de semana, final de semana, e em outro tempo era inimaginável uma situação dessa, né? Que o Cruzeiro viveu, claro, sempre respeitando, dando a medida correta, e nós temos aqui do adversário qual era, mas se você falasse do Cruzeiro estrear com time reserva e não sofreu, claro, faltou o capricho, temos que considerar, eu pelo menos vou considerar assim, a questão do cansaço, foram 3 jogos em 5 dias, mas o time que passou de liso, né, Caio? Assim, faltou o capricho, mas não passou sustos, né? A gente pode falar isso tranquilamente. Com certeza, Valu. Há quanto tempo a gente não tinha um time reserva confiável, né? Acho que é mais uma prova que esse time alternativo deu de que sim, o Cruzeiro melhorou o seu elenco e há de se confiar em todos os jogadores desse plantel ao longo da temporada. Até mesmo um cenário de Campeonato Mineiro que tem um nível técnico mais baixo, a gente já viu o Cruzeiro tendo dificuldade, às vezes, para fazer um certo rodízio, porque o time reserva
não iria conseguir corresponder, não só em termos de desempenho, mas também em termos de resultado. Então, quando o Diniz fala, até com uma certa tranquilidade, que ele vai rodar o elenco nessa primeira fase de Mineiro, é porque ele sabe que esse elenco oferece ótimas opções para ele. Ele sabe que pode confiar. Isso é muito bom para o trabalho, isso é muito bom para todos, né? Até porque nas principais competições da temporada, onde claramente o Cruzeiro precisa chegar mais forte, esse time reserva, esses jogadores que inicialmente hoje são opções de banco, vão precisar estar devidamente maturados, né? E o Mineiro é uma ótima oportunidade para isso. Só um registro, Valu, estava até fazendo uma pesquisa rápida, foi a primeira vez sob o comando do Diniz que o Cruzeiro conseguiu 2 jogos consecutivos sem sofrer gols. Contra o Atlético não sofreu gols num amistoso e agora contra o Tombense estreou no Mineiro sem sofrer gols. Claro que ainda é um recorte muito curto, sempre vou ponderar isso. Mas fica aí o registro, é algo que o Fernando Diniz ainda não tinha alcançado e conseguiu isso logo no início do ano. Mas é sempre aquilo, né, Caio? O recorte possível, né, do momento, com certeza, e a importância do Cruzeiro sair vencendo nesse Campeonato Mineiro. A gente já falou, é uma primeira fase muito curta dessa competição. Lembrando, né, você que segue aqui com a gente nesse pós-jogo de Cruzeiro 1, Tombense 0, claro que a gente vai trazer, sim, a coletiva do técnico Fernando Diniz, ouvir alguns atletas, e é isso. E vamos falar também dos jogadores. A gente teve ali a estreia do Rodriguinho, né, finalmente fazendo a sua estreia, ganhando alguns minutos. O Lautaro colocando o pé em campo também pela primeira vez na temporada 2025. E hoje foi necessário, né, ir além ali. Que felicidade para o Vitinho deve ser, né, ô Caio? Ele que já jogou de tanta coisa no Cruzeiro, agora, pelo menos nesse primeiro recorte também, que a gente tem que comentar em cima do que vimos nos jogos contra o São Paulo, Atlético Mineiro e hoje contra o Tombense. Mas deve ser bom para o Vitinho ter um pouco mais dessa liberdade. Claro, muitas obrigações, mas mais perto do gol, né? Ele chegou a ter a possibilidade, teve uma boa finalização até ali da meia-lua, num passe recebido do Matheus Henrique. Pois é, Valu, a gente sabe que o Vitinho ainda é um jovem e para ele ser melhor desenvolvido precisa atuar onde rende melhor. E não só na base, mas até mesmo nas poucas aparições dele no profissional no ano passado, ficou muito claro que é um jogador que tem que atuar próximo ao gol. Não só porque tem capacidade de organizar o jogo, mas também porque finaliza bem, né? Hoje, por muito pouco, não deixou a sua marca, seria até um belo gol, né? Numa tabela dele com o Matheus Henrique. Gostei da apresentação do Vitinho, do fato do Diniz ter utilizado ele onde utilizou, e espero que siga tendo minutos, né? No caso do Rodriguinho, além de eu ter gostado da atuação dele ter gerado algumas chances de gol, até mesmo conseguiu uma finalização depois de uma ótima jogada do Lautaro, confesso que eu estava com uma certa curiosidade por onde o Diniz iria colocar ele, né? Porque o Rodriguinho já atuou em inúmeras posições no América Mineiro, mas realmente o Diniz me parece mais inclinado a atuar com o Rodriguinho pelo lado esquerdo, como um ponta esquerda, que foi onde ele melhor rendeu pelo América sob o comando do Lisca. E, de fato, nos poucos minutos que ele teve, o Rodriguinho mostrou futebol, mostrou uma boa desenvoltura, até conseguindo algumas tabelas interessantes no setor ofensivo. São garotos que o Cruzeiro precisa seguir lapidando, usando, e o Campeonato Mineiro é um excelente torneio para isso, para desenvolver jogadores e para que esses meninos, em momentos que o Cruzeiro vai ser mais exigido, possam estar preparados para brilhar. E aí, vou seguir aqui registrando a participação. Muito obrigado aí a galera, mais de 9.000 pessoas ligadas aqui na Samuca TV. Daqui a pouquinho tem Fernando Diniz, tem Zona Mista, tem muito mais para a gente falar a respeito dessa vitória do Cruzeiro, a primeira vitória do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, no primeiro jogo, na estreia da temporada oficial do Cruzeiro em 2025 e, é claro, no primeiro dia de jogo KTO aqui na Samuca TV. Como é quando um jogador começa a se recuperar, né? Há algum tempo, se a gente voltasse a falar de Wallace na equipe, por que eu estou dizendo isso? Tem aqui, ó, a mensagem do Thiago, ele já tentando aqui, sugerindo uma maneira de encaixar o Wallace na equipe titular. Ele pergunta, o que acham da composição o Wallace e Lucas Romero na marcação, e Matheus Henrique e Matheus Pereira, Dudu e Gabigol, formando um quarteto ofensivo? Aqui é a fala do Thiago Teles. O Caio.
É uma opção, né? Eu me lembro que no ano passado a gente tinha muita expectativa de ver o Wallace e Romero juntos. E, infelizmente, nas oportunidades em que eles atuaram juntos, acabou não dando certo. Particularmente, não é uma preferência que eu tenho, mas o Wallace tem jogado em bom nível e o Romero já há mais tempo tem jogado em alto nível, né? Então é algo para o Diniz pensar. Agora, por exemplo, nesse time dele não tem o Eduardo, que fez bons jogos, não tem o Christian, que hoje foi um dos principais nomes da partida. Que legal que a gente está falando de variações, não só táticas, mas até mesmo de jogadores. Isso mostra a força desse elenco do Cruzeiro. É um ponto interessante, assim, né, Valu, Caio, torcedor que está nos acompanhando, mas hoje eu meio que, pelo menos da minha parte, abandonei um pouco da ideia de ter Romero e o Wallace juntos. Eu acho que um acaba anulando o outro. E aí é bacana ter dois jogadores do nível de Wallace e Romero, pela questão da competitividade, mas eu acho que ter os dois dentro do campo ali juntos pode prejudicar o desempenho de ambos. Então acho que é o momento de continuar nessa briga. O Wallace ainda tem muito a crescer. O Romero é o titular da posição. E aí o dia a dia e a evolução do Wallace pode, quem sabe, condicioná-lo a assumir essa vaga. Mas nesse momento eu acho que é um ou outro. Mas que bom para o Cruzeiro que é Romero ou Wallace, né? Em outros momentos a gente jamais imaginaria ter dois jogadores com essa qualidade, com esse nível, competindo pela vaga de primeiro volante do Cruzeiro. Mas uma partida bem interessante do Wallace hoje, claro que participando muito ofensivamente. Teve um lance dele que foi bem bacana, que foi uma virada de jogo dele, ele tá com a bola de um lado, virou, acho, se eu não me engano, para o Kaique. Ele não havia feito esse tipo de lance ainda no Cruzeiro, viu, Pedro? Exatamente. Eu senti, acima de tudo, um Wallace que está melhorando técnica e fisicamente, que está ficando à vontade com a camisa do Cruzeiro. Isso que eu ia comentar, um Wallace mais confiante para arriscar mais esse jogo, esse passe para frente, e ganha o Cruzeiro. Então, gostei muito da atuação do Wallace, espero que a saída dele ali tenha só a ver mais com uma questão de um controle de carga mesmo, porque ele também jogou não jogou 45 minutos, na verdade, né, contra o São Paulo, mas jogou ontem contra o Atlético Mineiro e hoje ele saiu mais ou menos perto dos 20, 25 minutos. Então, que não seja nada demais, seja só um controle de carga, porque foi uma boa atuação do Wallace e foi, para mim, um dos destaques individuais da partida. É isso, mais de 9.200 pessoas aqui no pós-jogo deste primeiro dia de jogo KTO da Samuca TV, onde o Cruzeiro derrotou a equipe do Tombense por 1-0. A gente segue falando aqui dos jogadores que atuaram, sempre levando em consideração essa sequência do Cruzeiro, né? Quarta-feira, o Cruzeiro estava jogando contra o São Paulo, ontem Atlético Mineiro, viagem, e agora sim com os lances na tela para você acompanhar aqui na Samuca TV. Fique à vontade aí, Caio e Pedro, para seguir comentando lance a lance. A gente está vendo até um gancho interessante, mais uma boa participação do Fagner, hein? Boa participação mesmo, partida muito correta. Ele até no primeiro tempo apareceu mais ofensivamente, não só atacando por fora, mas também por dentro, arriscou essa boa finalização que passou há pouco de fora da área. Foi um jogo interessante do Fagner, e aí no primeiro tempo a gente sabe muito bem que o Cruzeiro acabou tendo um pouco mais de volume, né? Mas a gente deixou claro por aqui que foi um time muitas das vezes ansioso. Eu já vi alguns criticando o Marquinhos, né, que eu acho realmente que não fez uma grande partida, dando uma leve olhada nas redes sociais, mas o Marquinhos tentou bastante, né, um jogador de muita disposição, de muito comprometimento tático, e eu acho que até, de alguma forma, natural, um jogador tentar e errar muito. Ele não é um primor técnico, eu tenho as minhas ressalvas, mas vale dizer que, de alguma forma, ele acabou contribuindo ali para algum volume do Cruzeiro no jogo, né? Até mesmo no segundo tempo, quando deu para perceber que Tevez tinha caído fisicamente, o próprio Bolaci, Marquinhos permaneceu em um bom nível, né? E por vários lances que estão mostrando na tela, a gente percebe que ele está participando, mas precisa melhorar nesse acabamento das jogadas, né? E à medida que os lances vão passando na tela, é interessante ver a diferença da dinâmica de jogo desse time reserva para o time titular, né? Um time reserva que
tenta muito essa jogada, inclusive passa nesse momento o lance do gol em profundidade, esse passe para alguém atacando ali em velocidade, foi com o Tevez, foi com o Marquinhos, foi com o Christian, diferente do time titular, né, que a gente não viu tanto isso, mas é porque é um time que tem muito mais jogadores ali, mais técnicos, talvez o Dudu seja o único atleta ali mais velocista desse time titular, então é um time que trabalha muito mais aquela jogada de pé em pé, e é interessante ver que o Cruzeiro tem essa condição de variar, e tem jogadores para variar essas jogadas, então vai ser muito interessante ver esse time ao longo da temporada, mas acho que para um primeiro jogo era notório que apareceria essa situação da ansiedade, de um erro ali, às vezes, de controlar a força na hora de dar um passe ou de dar um cruzamento. Acho que, na medida do possível, quando os jogos forem passando, esse time vai corrigir esses detalhes, vai ter a questão do entrosamento. Mas eu confesso que eu gostei bastante de algumas dinâmicas, acho que o Cruzeiro pode polir um pouquinho mais, até tem esse lance do Tevez, essas jogadas ali de cruzamento, quando o Marquinhos estiver, ele é um ponta direito, mas que usa muito o pé esquerdo, então ele vai fazer esse movimento de puxar para fora ali, para poder fazer esse cruzamento buscando as costas da defesa, se bem trabalhado. O Tevez até tem uma intenção muito boa, né? Ele tenta cabecear de volta para dentro da área para o Bolasie ou para o Christian, então tem coisas interessantes que apareceram nesse jogo de hoje, mas que podem ser melhor trabalhadas. Esse lance da finalização do Vitinho também é bem interessante ali, uma dinâmica do Cruzeiro, uma tabela rápida, uma triangulação. Acho que apareceram coisas interessantes, Ovalo. O Cruzeiro tem aí ideias bacanas para poder tirar do jogo de hoje, quem sabe até evoluir alguns conceitos. E assim, tanto o Pedro quanto o Caio, todos vocês que estão nos acompanhando, a gente viu agora há pouco ali o lance do Lautaro, né? Ele recebe a falta e rapidamente já levanta. Talvez um pouco dessa ansiedade até, os caras estão muito afim, eu fico com a impressão que os caras estão muito afim de fazer as coisas do jeito que eles treinaram nesse tempo lá nos Estados Unidos, a fim de acertar, de acreditarem naquilo que o Diniz está passando, e é claro, por uma série de situações, grande jogada, essa jogada aí do Tevez, adiantou um pouco, a gente viu muito nesse jogo, né? Adiantou um pouquinho mais a bola ali, um passe um pouquinho mais forte, o Bolasie mesmo fez alguns passes. Ô Bolasie, dá uma segurada, ninguém tem o seu speed que você tem lá nos seus status, não é todo mundo que tem não, garoto, senão até chegaria, mas eu vejo muito assim, um grupo afim de fazer as coisas certas para que o jogo flua. Aí a jogada do Christian, né? Cara, jogada de salão, né? Foi levando ali, foi levando, e o Marquinhos não conseguiu. O Marquinhos chamou muita atenção minha também, por esse aspecto físico, né? Ele conseguiu terminar o jogo assim de uma maneira que a gente sentia que ele estava tranquilo. Se fosse para jogar numa prorrogação, é claro, se correr e não pensar, acaba as coisas não fluindo em um time que precisa de jogar coletivamente, como é o time do Diniz. Mas estou vendo muito interesse, e eu falei com vocês, né? Essa aí eu ganhei de vocês. Eu falei, eu acho que o Tombense vai jogar num bloco mais baixo e tal. Então, até nesse aspecto também da diferença do jogo, o Cruzeiro enfrentou um São Paulo que veio para encarar de frente a frente, que veio para marcar o Cruzeiro no próprio campo, depois jogou contra um Atlético Mineiro que marcou na maior parte do tempo num bloco médio ali, tentando explorar situações de bola longa, e hoje foi um time, na maior parte do tempo, a gente pode falar, 95% das vezes, só ali no final do primeiro tempo, em algum momento, e em algum momento no início do segundo, e só também, o Tombense jogou mais no próprio campo, explorando muito dessa questão da paciência, né, Pedro? Teve até um momento bem interessante, assim, que dava para ver na transmissão o desenho bem nítido. Um 5-4-1, né? O Ligeiro ali baixando um pouco mais para poder ajudar o lateral do Tombense a defender. Só o Douglas Coutinho um pouco mais avançado, e assim, o avançado Douglas Coutinho era na intermediária defensiva. Então, é uma dinâmica que o Cruzeiro vai encontrar muito no campeonato estadual, Valu. Talvez, salvo exceção de um jogo contra o América Mineiro, contra o Atlético, os demais times do interior, eles vão tentar ali travar um pouco mais o jogo, marcar num bloco mais baixo, num bloco médio, para tentar explorar e pegar esse Cruzeiro num contra-ataque.
Até por isso, a gente precisa de que essa ansiedade ela passe o quanto antes. Né? Quando você enfrenta um adversário que está com um bloco mais baixo, que está mais retraído, te exige mais paciência para rodar a bola, para fazer o adversário balançar, para poder gerar esses espaços através, jogar com a paciência. Acho que todo mundo já escutou essa frase que quem não tem a bola cansa mais. Então é necessário ter essa paciência e ganhar o adversário no cansaço. Que o Cruzeiro pegue esses momentos do jogo de hoje, onde poderia ter trabalhado com mais cautela a posse da bola, e não trabalhou, e leve isso como um ponto a melhorar para os próximos jogos, porque não vai ser só o Tombense que vai marcar o Cruzeiro nesse modo mais retraído. Vão ter outros adversários, principalmente nos confrontos dentro do Mineirão. Então fica aí esse ponto de atenção e esse ponto de melhora para o Cruzeiro para os próximos jogos. Só antes de você, Caio, dizer para o nosso telespectador que nos acompanha aqui, muita gente passando pelo chat, a coletiva já aconteceu. Não aconteceu. Vamos passar, é claro, como de costume, a coletiva do técnico Fernando Diniz e depois zona mista. A gente está repercutindo, você vai acompanhando aí na tela ainda os melhores momentos aqui de Cruzeiro 1, Tombense 0. Caio. Perfeito, Valu, você que gosta tanto de jogar futebol através do videogame, né? Sabe muito bem daquela tática do Park of the Bus, né? O estacionar o ônibus. Hoje o Cabral de fato fez isso, até para além do que eu imaginava, do que o próprio Pedro também imaginava. E isso, de fato, exige bastante do Cruzeiro, desse time reserva, e eu até acho natural, talvez esse time reserva, nesse princípio, mostrar um pouco mais de vontade do que o principal. Claro que o time principal vai mostrar vontade também, só que esse time, inicialmente, ele não é o principal, não é quem vai estar nos jogos mais importantes do Cruzeiro. E esses jogadores querem muito conquistar a posição, a qualquer custo. Então, você até citou alguns lances importantes, falou, eu me lembro do Vitinho, né? O Vitinho deu um pique absurdo na reta final para tentar ocupar o espaço, para impedir um ataque do Tombense, e é isso, o espírito tem que ser esse, né? É um reflexo do que tem ocorrido no dia a dia, que os próprios jogadores, quando vão aos microfones, fazem questão de falar, de que o ambiente do Cruzeiro é extremamente competitivo, né? E o campo tem mostrado muito bem isso, então é legal ver que, mesmo com algumas adversidades, esses jogadores a qualquer custo estão tentando passar por cima disso para provar o seu valor. É isso, 9.000 pessoas ligadas aqui na Samuca TV. Eu vou registrar algumas mensagens. Aqui a gente registrou a mensagem do Thiago e agora o Kleber de Jesus está cobrando aqui. O esquema tático do Diniz não faz gols, ele está falando aqui. Um aspecto que eu gostei muito também hoje e nos outros jogos, em nenhum desses 3 primeiros jogos, com sinceridade, eu vi uma equipe desorganizada, não vi desorganizada em momento algum, e a questão de voltar para a recomposição. Isso era algo crítico no Cruzeiro, e a turma entendeu que, beleza, o Diniz dá a liberdade para que todos joguem. A gente viu a quantidade de vezes que o Jonathan Jesus apareceu hoje no campo de ataque, não é feito maluco passando para frente, mas não, passando à frente ali da linha da bola, né, como se diz, mas na hora que essa bola é perdida, tenta-se fazer uma pressão imediatamente no setor em que ela está, não acontecendo, porque o Cruzeiro era assim, era uma coisa muito letárgica para conseguir, e vai precisar. Vai enfrentar times que vão ter uma capacidade feita do São Paulo, que faz essa transição muito rápida com o Zubeldia, e tem toda uma Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, brasileiro também. É muito importante. Eu, em momento algum, pelo menos desses 3 jogos, percebi o Cruzeiro. Pelo contrário, não percebi desorganizado, e padrões de organização muito parecidos, ainda que com características de jogadores totalmente diferentes. Você via que a ideia permaneceu lá. Exatamente, Valor. Eu até acho que quando o Cruzeiro hoje cedeu espaços ao Tombense, foi por uma questão de cansaço, unicamente por isso. Não foi por uma desorganização. É porque realmente
chegou um determinado momento do segundo tempo que os jogadores já não conseguiam mais fazer essa transição defensiva, se comportar de uma maneira tão eficaz sem a bola. Mas eu acho que está todo mundo bem orientado e conseguindo executar de forma precisa a ideia de jogo do Diniz. E é legal a gente ver que, nesse sentido, o time principal e o time reserva estão na mesma rotação. Isso é muito interessante, porque a gente sabe, a temporada é longa, a gente espera muito que o Cruzeiro faça para lá de 70 jogos. Em alguns momentos vai ter desfalques pelos inúmeros motivos. E quem for entrar, quem tiver a responsabilidade de substituir um titular, precisa assimilar muito bem essa ideia de jogo do Fernando Diniz. Quando a gente fala, por exemplo, dos zagueiros construindo à frente da linha de meio de campo que a gente viu hoje, isso é algo que está intrínseco à ideia de jogo do Fernando Diniz, para gerar a famosa vantagem posicional, tentar empurrar um pouquinho mais o adversário, e principalmente o Jonathan Jesus conseguiu fazer isso muito bem hoje. No primeiro tempo a gente viu ele chegando próximo à área, até criou uma situação interessante para o Marquinhos, mas ele acabou finalizando mal. Então não é, nesse sentido, não é ansiedade, é uma orientação do treinador mesmo. E os zagueiros que estavam hoje em campo têm capacidade de fazer isso, né? A gente sabe que o Vidalba, por mais que no segundo tempo tenha se cedido em termos de bolas esticadas, mas ele é um zagueiro que tem capacidade de se aproximar da área. O Jonathan Jesus nem se fala, e é impressionante quando a gente fala dele, porque ainda é um garoto que chegou ao Cruzeiro com poucos jogos pelo Ceará, e com todo o respeito ao Ceará, é um nível de exigência diferente, até mesmo no dia a dia. Ele estava numa Série B, e chegou ao Cruzeiro com uma enorme personalidade, né? Terminando bem a temporada, fazendo um bom jogo contra o Juventude na Série A, e começou bem esse ano, né? Então é interessante ver que é um jovem realmente que está à frente do seu tempo e que pode muito bem brigar por titularidade.